pessoal, professor Demerson de novo aqui. Nós estamos em mais uma videoaula, dando prosseguimento ao nosso conteúdo. Espero que todos tenham feito a atividade da semana passada, que consistia na pesquisa sobre a questão da cultura em relacionamento com o racismo, não é isso? A gente vai falar hoje, nessa aula, a respeito justamente de uma das partes da redação que também é muito importante. A gente tem abordado nas aulas anteriores a importância do repertório. A atividade da semana passada também trouxe essa noção do repertório. Fazer a pesquisa sobre uma questão da cultura é ter um repertório. Levar essa noção para uma redação é levar a noção de um repertório com base na sociologia, na filosofia, na história, com base na antropologia, com base em várias áreas do conhecimento que forem possíveis, tá? A nossa aula de hoje ela vai falar justamente da parte mais estrutural, mais técnica, da construção de um parágrafo, que é justamente a questão do tópico frasal. O que é o tópico frasal? O tópico frasal é basicamente uma das partes mais importantes do parágrafo, porque é justamente esse tópico que vai levar à progressão das próximas ideias, dos próximos períodos. Os próximos períodos em qualquer parágrafo que tu fores criar, eles precisam estar inteiramente ligados ao tópico frasal. Você vai defender a respeito de algum assunto e é o tópico frasal que aciona, é o tópico frasal que delimita o que seria esse conteúdo a ser abordado, tá? Então, basicamente dele nascem outros períodos secundários ou periféricos. É a ideia central que vai orientar e governar o resto do parágrafo. É um roteiro, basicamente, porque as próximas ideias precisarão seguir esse início. E é o período mestre do teu parágrafo, tá? Por que, professor, o senhor está trazendo isso para a gente? Sempre as minhas aulas vão se basear no que eu percebo de dificuldade nas redações dos alunos. E o que eu percebo justamente nas do segundo ano é que muitos ainda estão com uma certa dificuldade na construção. Vocês fazem ainda parágrafos, eu não digo todos, mas vocês estão fazendo parágrafos muito curtos e com ideias muito superficiais. Vocês trazem ideias muito no senso comum, E é justamente por conta dessa não delimitação do tópico frasal, que é o início, é o primeiro período do teu parágrafo, tá? A ideia central, ou tópico frasal, geralmente vem no começo do parágrafo, seguida de outros períodos que explicam ou detalham a ideia central. Então, vocês percebem a importância de delimitar adequadamente um parágrafo, ou melhor, o período inicial que vai ser o teu tópico frasal. Eu trouxe aqui um exemplo em que o meu tópico frasal é o seguinte: o desrespeito aos direitos humanos manifesta-se de várias formas. Isso aqui pode ser uma ideia inicial, o primeiro período do meu parágrafo. Por que, professor, eu posso falar que esse é um tópico frasal? Porque essa aqui ela vai ser o carro-chefe que vai levar as próximas ideias. Basicamente, a gente precisa trazer informações que se interliguem a esse elemento geral, tá? Você vai precisar ter essa noção. Quais são as possíveis informações a serem colocadas após isso? O ataque à liberdade, à vida, à cor, à religião. Por quê? Porque eu estou dizendo que o desrespeito aos direitos humanos ele tem várias formas de se manifestar. Então eu vou justificar a minha afirmação do tópico frasal colocando as possibilidades de desrespeito aos direitos humanos. E o segundo período, esse aqui no caso seria o primeiro período após o período do tópico frasal. O segundo período eu vou tentar comprovar isso, apresentar um dado, um fato, alguma coisa que possa de fato levar à concretização dessa informação. É uma forma de dar credibilidade à ideia que tu estás querendo propor no teu texto, tá? E logo em seguida você vai trazer as consequências disso tudo. E mais uma vez eu trago esse esquema. Peço para vocês que eu já entreguei as redações e para aqueles que receberam pela professora Tatiane, e que tiraram notas baixas no texto, que verifiquem isso, tirem print daqui, tá?
façam uma anotação, coloquem no post-it, coloquem lá na parede do quarto de vocês, para que vocês olhem isso todo santo dia da vida de vocês até vocês passarem no Enem, tá? Por quê? Nas redações que eu li, claro que não todas, muitas conseguiram, né, alcançar uma nota muito boa, inclusive, parabéns para vocês que conseguiram essa nota, mas outras redações me apresentaram desenvolvimentos muito curtos, né, desenvolvimentos que só tinham um período. Lembra que eu falei em aula, em uma das aulas, que cada informação precisa de um período separado? É uma forma de você separar, delimitar as suas ideias. E mais uma vez eu não percebo isso nos textos de vocês. Aluno do segundo ano que tirou nota abaixo de 500 ou pelo menos até 600 pontos, isso aqui é uma das coisas que vocês precisam ter atenção, tá? Se você tirou uma nota de 700 para baixo, preste atenção nisso aqui e siga isso nas próximas redações. Porque se tu não seguires, se tu continuar, né, permanecer escrevendo na forma que tu ainda está escrevendo, tu vais permanecer na tua nota. Siga isso, que aí tu vais procurar, vai conseguir uma progressão. Isso eu garanto, tá? Exposição do tópico frasal, que é o motivo da nossa aula agora, a importância desse tópico frasal, por quê? É a partir dele que surgem essas outras ideias, tá? Eu trouxe aqui um exemplo de um parágrafo de desenvolvimento de uma redação que tirou nota 1000 no Enem de 2017, tá? E aqui a gente vai perceber justamente que ela fez essa divisão de períodos baseada a partir do tópico frasal. A pessoa inicia assim: a princípio, é necessário avaliar como o uso de dados pessoais por servidores de tecnologia contribui para fomentar condutas intolerantes nas redes sociais. Então, lendo isso, o tópico frasal fala basicamente o quê? Né? Que o uso dos dados pessoais pelos servidores leva a determinadas mudanças de pensamento, mudanças de conduta, né? Ela acaba fortalecendo algumas condutas intolerantes, fortalecendo justamente algumas vezes o preconceito. É isso que ela está colocando aqui. Ou seja, basicamente, as informações posteriores precisam estar interligadas a essa ideia inicial, tá? O teu tópico frasal é importante por causa disso. Você delimita ele para que o restante das ideias tenha uma certa clareza ligada a ele. Vamos verificar. Em consonância com a filósofa Hannah Arendt, pode-se considerar a diversidade como inerente à condição humana, de modo que os indivíduos deveriam estar habituados à convivência com o diferente. Então ela está falando sobre a questão da diferença, da diversidade, e que pode estar de alguma forma ligada à questão da intolerância. O intolerante é aquele que não aceita o diferente. Vamos verificar. Todavia, a filtragem de informações efetivada pelas redes sociais ou redes digitais inibe o contato do usuário com conteúdos que divergem dos seus pontos de vista, uma vez que os algoritmos utilizados favorecem publicações compatíveis com o perfil do internauta. Observam-se, por consequência, restrições ao debate e à confrontação de opiniões, que, por sua vez, favorecem a segmentação da comunidade virtual. Esse cenário dificulta o exercício da convivência com a diferença, conforme defendido por Arendt, o que reforça condutas intransigentes como a discriminação. Ou seja, o último tópico, o último período desse parágrafo dá uma retomada à ideia da intolerância definida lá no tópico frasal. Percebam que cada ideia aqui está interligada ao tópico frasal, que fala sobre a questão da intolerância e fala que, basicamente, os algoritmos, né, nas plataformas digitais levam a pessoa a ficar presa no mundo em que as ideias dela não confrontam com outras ideias para que ela tenha justamente o contato com a diversidade. Foi basicamente isso que a pessoa que escreveu esse parágrafo quis dizer, tá? E aqui a gente delimita, a gente destaca qual seria o tópico frasal. Vamos verificar agora um outro parágrafo que também é sobre esse tema e também de uma redação que tirou nota 1000, tá? A gente delimita aqui o tópico frasal, né? A pessoa inicia assim:
Em seguida, é relevante examinar como o controle sobre o conteúdo que é veiculado em sites favorece a adesão de internautas a certo viés ideológico. Tendo em vista que os servidores de redes sociais como Facebook e Twitter traçam o perfil de usuários com base nas páginas por eles visitadas, torna-se possível a identificação das tendências de posicionamento político do indivíduo. Em posse dessa informação, as empresas de tecnologia podem privilegiar a veiculação de notícias, inclusive daquelas de procedência não confirmada, com o fito de reforçar as posições políticas do usuário, ou ainda de modificá-las para que se adequem aos interesses da companhia. Constata-se assim a possibilidade de manipulação ideológica na rede. Analisando esse parágrafo, a gente percebe que o tópico frasal ele é reafirmado em cada período construído, né? E a autora ela traz essa reafirmação com base em fatos, em informações mais concretas, informações que a gente sabe que ocorrem. E o último período, se vocês perceberem, a pessoa ela faz uma reafirmação do que ela fez lá no tópico frasal. Ela faz uma ideia de ciclo, né? Ela finaliza retomando a ideia inicial. Então percebam aqui a influência e a importância e o caráter essencial que o tópico frasal tem dentro de um parágrafo, tá? Percebam isso. Com base nisso, como próxima atividade, pessoal do segundo ano, eu quero que vocês construam um único parágrafo de desenvolvimento considerando este tópico frasal aqui, tá? Você vai escrever, né? O primeiro período do seu parágrafo será: a propaganda de cigarros e de bebidas deve ser proibida. Professor, tem que copiar isso aqui dessa forma? Não, tu pode colocar as tuas ideias, mas que tenha esse teor como tópico frasal. Pode iniciar com um conectivo, né? Em primeiro momento, em primeiro plano, em primeira análise, é válido afirmar que a propaganda de cigarros e de bebidas deve ser proibida. Enfim, eu quero que você utilize isso como seu tópico frasal e a partir deste tópico frasal você vai construir o seu desenvolvimento considerando essa estrutura, tá? Tire o print, mais uma vez, anote. E se você não seguir, o seu desenvolvimento vai ficar fraco, ou melhor, ele vai ficar mal construído. O teu avaliador está acostumado com a estrutura da dissertação argumentativa, então ele já vai em busca dessa forma de análise, dessa forma de construção de parágrafo. Siga isso que você vai conseguir melhorar a sua nota. Beleza? Qualquer dúvida, estou no WhatsApp, estou no e-mail, podem mandar que eu estarei respondendo, tá? Dependendo da minha disponibilidade, assim que eu conseguir, eu posso estar respondendo vocês. Beleza? Outra coisa, lá na nossa plataforma, eu deixei uma atividade, né? Uma atividade que é apenas de múltipla escolha, mas você vai lá para poder resolver, fazer as suas resoluções e depois a gente vai dar o gabarito para vocês, beleza?